Tudo bem, pessoal? Fiquei bonito com esse molde na boca aqui? É assim que os caras estão por aí, ó. Assim, ó. Tampadinho, não falando nada. É, por aí. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Presta atenção no que eu vou dizer, porque é muito sério. Essa palhaçada tá na hora de ter fim. Tá na hora de parar de fazer vocês de idiota. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha só. Cada deputado desse aí, custa, em média, 220 mil reais por mês. Sabem quantos são? 513 e mais 81 senadores. Isso eles recebem por mês, mais ou menos o equivalente a 130 milhões do seu imposto. É o que esses caras recebem para ficar fazendo palhaçada, dizendo como parar de trabalhar e botando fitinha na boca. É isso. Eu nem fiz a barba de tão irritado que eu tô com tudo isso. Além de tudo, essa brincadeirinha chega aos 2 bilhões de reais anualmente. Isso sem contar as emendas, né? Que aí piora a coisa fica mais complicada ainda. Agora vamos pensar o seguinte. Tem cerca de 20 patriotas, aqueles patriotas de Miami, né? Assim, ó. Não vou trabalhar, não. A gente botou até coisa no olho. Esses caras estão fazendo simplesmente o seguinte na Câmara. Decidiram que não vão mais trabalhar. E até que pautem o impeachment do Moraes. Se não pautarem o impeachment do Moraes, eles não trabalham, a Câmara não trabalha, o Brasil para. Que beleza! No universo de Nárnia deles mesmo, com certeza o Brasil parou. Parou na Câmara. Parou para eles que recebem todo dia, o certinho e muita grana, não é pouca grana não. Muita grana. E eu já adianto para vocês que isso não vai passar. E eu vou dizer por que não vai passar. Sabe o que é pior de tudo isso? É que o chapéu de alumínio, os caras da bolha que beijam a bandeira dos Estados Unidos e de Israel e acham lindo, enchem as redes com um monte de palhaçada, com gracinha, se vestem de travesti, com trapos estrangeiros e dizem que estão lutando pelo Brasil. Nós estamos lutando pelo Brasil. É beleza, tá? Fingindo que estão tentando tirar um dente só da engrenagem e que a coisa vai resolver. Entendam que quando você tira um dente da engrenagem, a única coisa que você faz é diminuir a pressão sobre a população. Só isso, o sistema continua igual. E o pior é que esse dente é substituído. Só que acontece o seguinte, no caso do impeachment de Moraes, quem vocês acham que vai indicar o substituto do Moraes? Adivinha? Pensa aí, pensa direitinho, vocês acabam de descobrir. Ah, a alma mais honesta desse planeta. Ô, bonitinho de 4 dedos. Que coisa linda, é isso aí. Porque está na Constituição que é o presidente que tem que indicar os ministros do Supremo. Então vocês estão brigando pelo Brasil para que o Lula possa indicar mais uma pessoa para o STF. Vai tirar o cara do Temer e vai botar ele. Porra, bacana vocês. Vocês são bom pra caramba, mas muito bom mesmo. E o que é pior de tudo isso? Pode ser o Lula que indique, a pessoa mais honesta do planeta, né? Ou quem sabe a estagiária de presidente dele. Aquela que é o crush do Macron. Tamo bem, né? Continuem lutando pelo Brasil, que o caminho tá bom. Agora, isso nunca foi para derrubar o sistema, mas nunca foi mesmo para derrubar o sistema, tá? Isso nunca foi pelo povo. Isso é apenas um projeto de poder deles para poder salvar o rabo do papai Bolsonaro e entregar os recursos naturais do Brasil para fora, como está sendo negociado agora. Ó, alivia a pressão aqui que eu vou te dar as terras raras, não sei o quê, porque ambos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são indicados lá de cima. Um é pelo Democratas e outro é pelo Timpurrucano. Os dois partidos lá de cima, que aqui embaixo tem essa porcaria toda repercutindo como se fosse xerox. É igualzinho, só que tá tendo um probleminha, né? Às vezes tá um lá, outro tá aqui, não coincide, aí fica essa porradaria e a gente só toma. É por aí mesmo. Agora, nunca foi pelos presos, enganados, por eles mesmos, que hoje continuam essa palhaçada toda. Eles alimentam esses patriotários que têm a cabeça já perdida com tudo isso e festejam que o Trump está fazendo isso ou aquilo. Não votaram no Trump, cara. E se estivessem lá, ou tivessem votado nele, seriam deportados como lixo. Porque é justamente assim que os americanos nos veem, como lixo de cano. Mas os caras ficam lá, Trump. Deve ter até uma foto do Rambo sem camisa dentro do armário quando abre lá, fala, meu Deus do céu. Ou então, uma imagem daquele avião maravilhoso, né? O Top Maverick. Putz, nossa senhora. É de tirar o chapéu, de se arrepiar com a cabeça dessas pessoas que estão lutando pela possibilidade do Lula indicar um novo cara pro STF. Pô, e ficam bravos comigo. Esses palhaços todos fazendo gracinha aí, enganando vocês não querem entender. Preste atenção. Eles só se manifestaram quando o rabo do mito entrou na reta. Aí eles começaram a se mexer. Nunca foi pelos caras que estavam presos, não. Porque isso tinha o grupo da Expo Freedom falando, fazendo, gritando. Tá? Pessoas comuns. Na hora que o cara entrou com o rabo na reta, o que fizeram? Afastaram tudo, resolveram o problema. Nós somos os líderes da festa.
Nunca foi pelos presos do 8 de janeiro, não. Nunca foi. Sabe por quê? Esses caras estavam enganados o tempo todo, foram largados o tempo todo lá. Largaram as pessoas e que se dane. Um fugiu para os Estados Unidos, depois voltou por causa do visto, ele disse que ia acabar, ia ser deportado. Ele, não é bem assim, ele é mito, ele é isso, é aquilo. Beleza, o cara tá aí. E aí, quando o rabo dele entrou na reta, aí sim, ele e o vendedor de indulgência lá, que trabalha com dízimo, oferta, desafio, em cima dos cristãos, pegando a grana dos cristãos, enrolando a fé que os caras têm e botando uma abobrinha na orelha deles, o que acontece? Esses caras simplesmente começaram a ir para a mídia, fazer graça e dizer que iam lutar pelo Brasil, que não sei... Era o rabo do Bolsonaro que estava em jogo. Tanto que toda essa palhaçada que aconteceu antes já tinha acontecido em 2020, você lembra? Com Acabou Porra. O tal do Acabou Porra não deu em porra nenhuma, só deu no acordo do Moraes e do Temer com o Bolsonaro. E todo mundo ficou com cara de idiota. Mas serviu para quê? Serviu para eleger um deputado aí. Eu não vou falar dele não, porque até na época ajudei ele. Mas serviu para eleger um deputado aí, que está fazendo a mesma palhaçada. Tá? Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte. Mudaria o quê? Tirar um ministro e dar ao Lula o direito de indicar outro para o seu lugar. Conta para mim. É tipo assim, sai o Vampeta e entra o Kid Bengala. Pô, assim, ó, pela madrugada, vocês estão de brincadeira comigo. E tem mais. Eu andei pesquisando e eu descobri que para conseguirem o impeachment do Moraes, primeiro eles teriam que convencer o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que por acaso foi apoiado tanto pelo PT quanto pelo PL. E por determinação pessoal do Bolsonaro. Isso depois do mito ter chamado o Alcolumbre de traidor, de batoré, de um monte de coisa. Ele, de novo, pela segunda vez, ele apoiou o Alcolumbre para o Senado. E disse que o Mota, a bancada ia ver, não sei o quê, mas tá lá na mídia, vai procurar. Não é historinha minha, não. Agora, vamos imaginar que o Alcolumbre receba uma pressão lá do Trump, do amiguinho do Norte, e resolva falar assim, não, eu vou pautar esse bagulho. Bacana, ele vai pautar. Eu não acredito, mas vamos supor que ele paute. Aí é escolhida uma comissão que pode demorar o tempo que quiser, gastar o tempo que quiser e depois aprovarem ou não que essa votação vá a plenário. Isso é o mais engraçado, porque preste atenção, são 81 senadores. Então, você, para aprovar o impeachment do Moraes, que é para dar o direito do Lula a indicar um outro ministro, você teria que ter o voto de 54 senadores. Mas complica. Porque nessa república nossa, os senadores da república, 28, quer dizer, mais de um terço, estão sob investigação. Isso é informação de 2020, que tem lá. Porque é difícil você achar qualquer informação, porque o Supremo não fala sobre pessoas que estão sendo investigadas e têm foro privilegiado. Não existe uma lista disso. Então esse número pode ser muito maior. Ou você imagina que esse número diminuiu? Não passa, filho. Na minha matemática, 81 menos 28 são 53. Precisaria de 54. Não passa. E sabem por que essa palhaçada toda? É porque o povo brasileiro vota em qualquer idiota que viraliza na internet ou que a mídia empurra para dizendo que é maravilhoso, que é lindo, sensacional. Eles escolhem pelo aquele negócio. Não, esse cara fala o que eu acho. Ele não gosta daquele. Eu também não gosto daquele, então eu sou amigo desse. Mas o cara não é teu amigo, meu irmão. O cara não tem amigo. Presta atenção uma coisa. Eu não vou citar nome, não. Mas vocês sabem muito bem os palhaços que vocês botam lá, que fazem discurso o tempo todo, só da boca para fora. Gente que fala abobrinha, fala exatamente o que quer ouvir. Agora, esses caras podem ser um general, tem alguns, podem ser um policial, né? Pode ser um apadrinhado do Bolsonaro, né? Ou até mesmo um desembargador que embarcou na justiça, né? Que ele entrou na justiça, pelo artigo 5º, que é o tal do 5º constitucional, indicado pelo Fernando Collor de Mello um ano antes de ser impeachmentado. Um cara que de repente se formou advogado, mas não exerceu a profissão em 1980. Mas é desembargador e todo mundo acha lindo, maravilhoso. Um nomeado político. Né? Apenas mais um criado e protegido por 31 anos até que se aposentou. Protegido por quem? Pelo sistema. Mas ele está lutando contra o sistema. Acredite. E acreditam que o cara é né? É exatamente o que eles acreditam. E vai mudar alguma coisa. Agora, do lado da dita esquerda, aí é diferente. Aí votam nos caras da cultura woke, da diversidade. Esses caras que pegam um astro do BBB e botam lá. É uma maravilha.
Pega um artista, defensor dos direitos dos manos, pô, tá resolvido. Defensor dos direitos dos bandidos, esse é o cara. No que discute a favor das drogas, no poder das minorias e nessa coisa toda que tem por aí de porcaria, bota o cara lá. Mas a porcaria está dos dois lados. A verdade é que tanto a direita como a dita esquerda, e como a dita direita, porque não é a direita nem a esquerda, votam em quem xinga os outros de comunista ou quem xinga os outros de fascista. Fica essa palhaçada o tempo todo. E o máximo que esses caras fazem é continuar xingando o outro, fazendo palhaçada, ou então botar um mod na boca. Tem até maluco que vai para a sede dos três poderes, para lá e quer botar uma barraca lá e fica de gracinha. Acorda, pessoal. Acorda. Esse país precisa mudar de forma séria e não com esses palhaços por aí e nem para entregar as nossas riquezas. Um abraço. Uma última conversa com o querido Ricardo Labate. Ricardo é analista, Ricardo tem uma visão além do alcance, não é verdade? Tem sim, Ricardo. Ricardo, eu gostaria de dar as boas-vindas, pedir para você chegar bem pertinho do microfone, Ricardo, por gentileza. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer diante da tua capacidade de analisar, Ricardo, que é as consequências do que a gente está vivendo para o Brasil, dessas prisões, dessas decisões, da manutenção das prisões, de inocentes tornozelados, de inocentes foragidos. O Brasil pode pagar essa conta pode ficar ainda alta para o Brasil, inclusive financeiramente falando, Ricardo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo ou vendo a gente. Primeiro ponto é o seguinte: todo mundo coloca como se fosse um grupo contra o outro. Eu queria que as pessoas raciocinassem como se fosse o seu pai, o seu irmão, o seu primo, o seu avô, o seu tio. Não interessa se a pessoa é de direita ou de esquerda. Quando você desobedece ou rompe a Constituição para aplicar penas inaplicáveis e que não são adequadas e não estão previstas no Código, simplesmente por simpatizar com um lado ou com o outro, você rompeu com isso e você avançou sobre o direito do cidadão. E quando o Estado, sempre que avança contra o direito do cidadão, ele nunca mais retroage. Esse que é o grande problema. Essas pessoas estão sendo acusadas de terem depredado o patrimônio público, de terem falado que não deviam. Vamos supor que eles tenham depredado o patrimônio público. Isso é uma questão de visão de um ou de outro. Alguns acham que foram outros, alguns acham que foram eles. Mas vamos imaginar que tenham sido eles. Qual seria a pena a ser aplicada a essas pessoas pela Constituição brasileira? No máximo, 4 anos, e se fosse primário, respondendo em casa uma multa. Agora, como eu não gosto deles, como eles não falam a língua que eu quero ouvir, simplesmente eu dou 17 anos, 15 anos, 20 anos. Quer dizer, o cara dá um tapa no outro, vai preso. Fica 1 ano preso. O cara dá um tapa no amigo meu, eu condeno ele a 30 porque eu não gosto dele. Constituição é igual, mas todo mundo não diz. Sim, tanto é que ela usa a venda, né, cara? Mas a venda é por outro motivo, né? Não, mas é do ponto de vista da justiça, né? Sim, ela tem que ser igualitária. Ela não escolhe lado. Ela tem que ser igualitária. Exato. E quando o Estado avança sobre o cidadão, não retroage mais. Isso afasta todo mundo. Porque você vai falar com o chinês, ele pergunta para você, qual a regra do jogo, né? E ele vai jogar na regra do jogo. Qual a regra do jogo? Ele vai lá na regra do jogo. Se você muda a regra do jogo no meio da história, você cria desconfiança. Insegurança. Exatamente. Quem é que vai querer investir onde tem insegurança? Quem é que vai querer estar junto ou criar alguma coisa ou botar o seu ali para arriscar onde é inseguro? A lei é para todo mundo ou então não é para ninguém. Sim. E essas consequências, o que você vê como que deve sobrar para a gente diante desses absurdos? Infelizmente, as pessoas não conseguiram entender ainda que democracia, meu amigo até falou outro dia uma frase que eu digo sempre, para qualquer um que esteja ouvindo, vendo, até para qualquer um de nós, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Então é muito fácil, muda quem está no poder, leva os amiguinhos para lá, sai esse cara, vai outro, esses caras vão ser perseguidos, a gente tem que construir um país. Nós somos Brasil. E o dia que a gente aprender a conversar com quem caça comunista debaixo da cama, começar a conversar com quem caça nazista debaixo da cama, a gente vai ter um país. Senão a gente vai ser manipulado pelos outros sempre de acordo com o que eles acham que é certo pra gente. Eles manipulam os dois lados
Quem ganhar é empregado deles e a gente fica nessa banana. Ricardo, eu fiz uma análise outro dia na rádio, queria dividir contigo, né? A gente nunca, de verdade, a gente tinha tido a necessidade de viver a liberdade. A gente, por quê? Porque, vamos lembrar, em 2014 a gente discutiu Dilma e Aécio. Sim. É como aquela criança no cercadinho, né, na cerquinha, aquela criança que ela tem toda a liberdade do mundo dentro daquele cercadinho. Exato. Né? Olha, você tem toda a liberdade, pode brincar com todos os brinquedos que eu lhe dou dentro do cercadinho. Em 2018, a gente passa a experimentar a necessidade da liberdade. Sim. A gente tinha liberdade ou a gente, em algum momento, deixou de ter? Fracionaram a palavra liberdade? Qual a tua relação com ela, Ricardo? Ela existe ou não? Eu acho que a liberdade deveria existir. Lógico que ela tem que ser guiada. O teu pai não dá todo tipo de liberdade para você, ele vai te mostrar o caminho. Mas o Estado não é teu pai. A tua família já te educou. Então, o que você tem que ter é discernimento para saber o que você pode dizer, o que você não pode dizer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Isso, a própria religião cria freios no cidadão para que ele possa... Freios morais. Por exemplo, o Alexandre Moraes, eu não gosto nem de dar nome... Freios morais. Ah, entendi. Mas você falou do Alexandre. Não. Falei dos... Não, tudo bem. Presta atenção. É que ele está querendo colocar os freios deles, aí fica freio dos morais. Exatamente isso. Eu imaginei que você tinha dito isso, exatamente. O conceito não foi trocadilho, não, cara. O conceito dele, ele quer colocar o que ele acha certo. Agora, será que é certo para a maioria? A primeira coisa que a gente tinha que pensar é o seguinte: a forma, eu posso falar com relação, não do órgão, mas a forma de indicação está errada. Sim, concordo. Como é que você vai botar alguém para fiscalizar você mesmo? Exato. Então, não tem condição. Um promotor de justiça é a mesma coisa. Exato. Está completamente errado. Agora, vamos para o lado que a gente estava falando de liberdade. Liberdade é muito importante para o ser humano e você tem liberdade de pensamento, você tem liberdade de expressão, desde que você não ofenda o outro, e se você passar de certo limite, lhe cabe a lei. Exato. Calúnia, difamação, injúria, tudo. Agora, pensar que o cara vai falar alguma coisa e prender, aplicar uma lei acima do que está na Constituição, está errado. Eu tenho certeza que ele pensa que está errado. Ricardo, eu te agradeço estar aqui, lutando com a gente por esse movimento, pela essa manifestação, que precisa chegar longe, para que a gente conte com o vizinho, quem sabe nos livrando dos males que vivemos aqui. Obrigado, Ricardo. Alexandre, eu que te agradeço. Agora, só queria deixar um recado. A gente nasceu brasileiro. Não é ninguém de fora que vai resolver o seu problema, somos nós. Que entendam o seguinte: você não pede a nenhum vizinho, nem o amante da sua mulher para resolver o problema da sua casa. É você que tem que resolver. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Bom, e assim a gente caminha para o final dessa jornada, agradecendo ao Marcos Torres aqui. Sucesso, vejo eu com sucesso, né? Lotado aqui a nossa tenda, especialmente montada na Cinelândia. Macão, senta lá só para a gente terminar essa jornada aqui, pode ser? Só para fazer um balanço final, acho que é importante, porque eu confesso que essa mudança do MAN para cá, obrigado, irmão. Essa mudança do MAN para a Cinelândia, você quer saber? Eu acho que deu certo, Macão. Sucesso, hein? Parabéns, cara. Pitoli, obrigado a todos vocês. Novamente, tá? Você é um leão, cara. Você é um leão. Obrigado. Toda vez que eu te trago aí que eu tô considerando uma derrota, você fala: Marcão, isso aí é combustível pra gente.